Olá, sejam muito bem-vindas a essa celebração do Dia de Madalena, a essa iniciação no véu vermelho, símbolo de Maria Madalena, onde nós vamos conectar todos os conceitos que nós estamos estudando ao longo das formações, a alquimia, a matriz feminina, esse tema tão profundo que nós viemos explorando ao longo das nossas formações junto aos Yoni Eggs. E hoje vamos celebrar a face dessa deusa tão importante para a nossa psique, desse arquétipo que vem trazer mais um pouquinho dessa essência feminina. Madalena, hoje nós te honramos, você que é a portadora da sabedoria e do amor, esse amor que conquista tudo, que abre as portas e os portais em nossa vida, para que nós possamos acessar internamente quem somos, acessar a nossa essência mais profunda, mais sagrada. Que Madalena hoje possa nos inspirar nessa jornada de autoconhecimento, de parceria, e que juntas possamos dar mais um passo nesse longo caminho que é a descoberta do feminino. Então nós vamos iniciar com uma palestra e logo após a palestra nós teremos a meditação disponível para vocês num outro link. Procurem, antes de iniciar a meditação, preparar um altar, colocar flores, coisas que vocês escolham para simbolizar esse momento. Eu escolhi a cor vermelha para trabalhar hoje. Se vocês quiserem também vestir uma roupa vermelha, lembrando que o nosso corpo é um templo, selecionar um pano, um manto vermelho, para trazer a nível físico essa presença da nossa iniciação. Então vamos começando devagarzinho, falando sobre Madalena. Vocês vão ver que em várias pinturas da Madalena ela aparece com um livro. É um dos símbolos muito, muito presentes na Madalena. Em alguns estudos é dito que a Madalena tinha até o conhecimento do Alcorão, sendo por isso uma iniciada. Mas o livro, ele conecta também com a sabedoria espiritual, com o papel que a Madalena tinha como uma mensageira desse cristianismo primitivo. Então, essa aparição do livro nas imagens destaca também a Madalena como uma importante figura na disseminação dos ensinamentos do Cristo pela Galileia. E também sendo uma figura letrada, uma mulher que tinha o conhecimento da escrita, de livros, de pergaminhos da época. Então, nesse dia especial, nós também nos conectamos a esse livro da nossa vida, esse livro que simboliza o nosso caminho rumo à sabedoria, rumo às coisas que nos interessa estudar, rumo a esse conhecimento que os livros detêm. E, erroneamente, também no dia de hoje, a gente tem muitas citações da Madalena como uma prostituta e não como uma mulher dotada de conhecimento, que auxiliou na missão de Jesus, que foi devota dele, que apoiou financeiramente a missão de Jesus. Então, a gente tem essa confusão da Madalena com uma prostituta. E isso também abre caminho para diversos outros estudos, né, de a gente entender esses arquétipos que nós carregamos também, da prostituta e da santa, do sagrado e daquilo que foi também deturpado, e como essas duas energias estão na mulher, estão dentro desse estudo do feminino, e como nós temos também que explorar esses dois lugares, a luz e a sombra, o que parece sagrado, o que parece não tão sagrado assim, e como isso também fala de Madalena, fala da cor vermelha, fala desse amadurecimento da mulher, dos ritos de passagem, de coisas que ela vai descobrindo ao longo do seu caminho. Então, é interessante também que nas passagens de Madalena, a gente tem ela como uma mulher que foi curada
por Jesus de 7 enfermidades. E esse símbolo do 7 é interessante de explorarmos, porque ele se conecta com os 7 chakras, ele traz também essa possibilidade das 7 enfermidades representarem essa ascensão, essa purificação desses 7 centros energéticos do corpo. Mas Madalena, ela é muito associada ao número 8, muito mais do que ao número 7, tá? 7 vem dessas passagens bíblicas, pode ser associado a esses centros energéticos também. E é muito interessante porque o nome Magdalene, do qual derivou Madalena, possivelmente não era o nome dela, possivelmente tinha um significado simbólico que foi muito ligado a torres, a fortalezas. A gente tem alguns estudos falando que essa região, né, quando falar Maria de Magdala, Magdala era uma região. Não existe um estudo comprovando que Magdala era uma região, mas existe essa conexão de Madalena com a torre de Midgalmeder, em Belém, que é uma torre associada com o nascimento de Jesus, com o nascimento de rei Davi. É uma torre onde foi enterrado os restos de Raquel, e ela é a fortaleza da filha de Sião. Então, ressalta essa importância com uma figura de proteção, com uma figura de liderança. Então, a gente pode sim trazer essa torre como um símbolo. Na França, existe a Torre de Madalena, que é possível de ser visitada, que ela foi construída com diversos vitrais, com diversos simbolismos que contam a história de Madalena. E a Madalena, ela também está muito relacionada ao crânio. Diversas imagens da Madalena na arte aparecem com ela, estando próximo a esse crânio, segurando o crânio. Então, a Madalena, ela traz tanto essa ideia da meditação sobre a morte, dessa vida que é transitória, que ela tem esse caminho da vida para a morte, da importância de nós acessarmos essas mortes internas, essas passagens da vida que trazem morte, que trazem ressurreição, essa vivência tão ligada ao interior da mulher, que sangra todo mês, que morre todo mês, que passa por diversos ritos que trazem profundamente esse arquétipo da morte, e também esse contato com o crânio, ele traz um despertar da consciência mais profunda, uma apreciação maior pela vida. Quanto mais a gente vai se conhecendo internamente, acessando esses lugares escuros, mais vida a gente acessa também para viver. E um outro símbolo que tem a ver com o crânio é o fato de Maria Madalena ter sido uma das testemunhas mais próximas da crucificação de Jesus. E também ela que esteve presente no evento da sua ressurreição. Então, isso dá a Madalena uma posição de destaque entre os seguidores de Jesus e também reforça essa conexão íntima, essa possibilidade realmente de Madalena ter sido a companheira de Jesus, ter gerado uma filha de Jesus. Então, a gente tem muitas possibilidades para esse arquétipo de Madalena, para essa história de Madalena. Cabe a cada mulher se sintonizar com aquilo que faz sentido, com aquilo que vai trazer mais florescimento interno, vai trazer mais entendimento do que essa mulher, essa representante do sagrado feminino, desperta em você. A Madalena, mais do que o véu vermelho, o crânio, o livro, a cruz, o fogo, um dos principais símbolos dela é o vaso de alabastro, que na arte tem esse ato de simbolizar o que a gente pode oferecer de melhor a alguém, quando nós compartilhamos quem nós somos, o que de melhor nós podemos partilhar, oferecer, a honra de presentear alguém com algo de grande importância. O vaso de alabastro também representa a dedicação, o amor incondicional, esse contato com as plantas, com a curanderia, que hoje nós podemos traduzir como esse profundo interesse que as mulheres têm na aromaterapia, na perfumaria botânica, na confecção de ungüentos, de tinturas, com essa disponibilidade que nós temos de ter a nossa farmacinha natural em casa.
Então, a Madalena ela já desperta toda essa possibilidade de curanderia com itens naturais. Ela que era uma druida das montanhas, que quando morou na gruta fazia lá as suas sopinhas, fazia os seus ungüentos, fazia as suas magias com as plantas da Provence. Provavelmente ela utilizava lavanda, tomilho, manjericão, que são plantas muito comuns nessa região. Então, o vaso de alabastro, o que conta, né? Ela traz essa passagem da unção de Jesus em Betânia, essa passagem que é mencionada em diferentes evangelhos, é um evento de profunda significância. Então, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, a gente tem essa narrativa que nos leva até Betânia durante a celebração da Páscoa, num momento marcante, onde essa mulher, identificada como Maria Madalena, derrama um valioso perfume de nardo sobre Jesus. Já em João, a gente também tem uma narrativa semelhante, e aqui tem uma passagem que é considerada muito forte, que é a identificação de Maria Madalena como a irmã de Lázaro e de Marta. Então, ela já também traz aqui um outro atributo, uma outra possibilidade, que é ser essa protagonista de uma unção especial e reforçando também Maria Madalena como uma mulher vindo de uma família nobre, como sendo também descendente da tribo de Benjamim. Então, esses evangelhos reforçam a importância de Maria Madalena e a unção de Jesus em Betânia, onde uma mulher derramou esse precioso perfume de nardo sobre Jesus e enxugou depois com os seus longos cabelos. Que passagem bonita, que poético que é isso, que postura de extrema devoção. E esse perfume de nardo, ele era muito caro na época, então ele também vem simbolizar a Madalena como sendo pertencente a essa família nobre. Para a gente ter uma ideia, hoje um vaso de alabastro contendo nardo, ele poderia custar até 60 mil reais. Então não era uma substância também muito acessível na época, era algo realmente que somente uma família nobre poderia ter acesso. E o que eu acho mais bonito é essa possibilidade de Maria Madalena também nos convidar a trabalhar com os óleos essenciais, com os perfumes botânicos, nos convidar a trabalharmos com aromaterapia, com a fitoterapia e ser essa mulher que representa esse contato com a natureza, nos convidando também a aprofundarmos o nosso contato com o que a natureza nos dá de melhor, os seus perfumes, os seus aromas e esse lugar da cura natural pelas plantas. Uma outra passagem muito importante dessa história de Madalena foi a descoberta dos escritos gnósticos, né? Foi a descoberta dos livros de Nag Hammadi no Egito, que trouxe à luz essa coleção valiosa de textos apócrifos do cristianismo primitivo. Esses escritos, que foram datados aí do século II ao século IV, oferecem uma outra visão sobre Madalena, uma outra possibilidade. E é muito interessante quando você aprofunda nesses escritos gnósticos, entender realmente a proposta desses escritos, que era esse acesso à dualidade humana, esse acesso a uma liderança compartilhada, ao papel das mulheres como líderes espirituais, como mulheres que celebravam cerimônias importantes. E algo que eu gosto de destacar aqui, que tem também a ver com o nosso trabalho alquímico, que a gente vem desenvolvendo, que a gente vem trazendo também com os cristais, que é esse entendimento da dualidade humana, algo também que foi tão explorado pelo Jung na psicologia analítica, na alquimia. E embora o Jung não tenha sido um tradutor dos textos, foi o interesse do Jung nesses escritos gnósticos que também teve um papel importante na divulgação, na tradução e na interpretação desses manuscritos. O Instituto do Jung teve um papel importante
adquiriu inclusive alguns textos gnósticos da época, e isso também despertou o interesse de muitas pessoas. Bom, se o Jung está se interessando nisso, vamos dar uma olhada, vamos ver o que isso significa e qual a importância disso no aprofundamento do estudo da psique humana. Os pensamentos gnósticos, né, traziam uma filosofia multifacetada que busca esse conhecimento interior divino e esse caminho de libertação da alma humana. Então, na gnose, a gente tem a proposta de que todo ser humano pode acessar o divino diretamente. Traz a proposta de que nós não precisamos de um intermediário para acessar o sagrado, para acessar a Deus, a deusa. Então, isso vai um pouco contra a proposta das igrejas, e por isso que muitas vezes nessa época os gnósticos foram perseguidos, o pensamento gnóstico foi de certa forma excluído. Então, através do véu do conhecimento, né, esse véu vermelho de Madalena, que também simboliza não só vamos tirar as ilusões, o véu da ilusão, mas também vamos aprofundar no véu do conhecimento, os gnósticos procuravam aprofundar em seu interior, rompendo essas ilusões, entrando em contato com a sombra, com aquilo que é obscuro, para então chegar na verdade espiritual. Maria Madalena, ela ocupa um lugar de destaque nos escritos gnósticos, e especialmente no Evangelho de Maria. No Evangelho de Filipe, ela é mencionada como uma apóstola predominante, como uma líder espiritual, como uma evangelizadora. Madalena que levou essa mensagem do amor por toda a Galileia, e enfatizando também esse papel significativo no desenvolvimento dessa comunidade cristã primitiva. Então, através desses ensinamentos, a figura de Maria Madalena ressurge como um ícone de empoderamento, de transcendência espiritual para as mulheres de todos os tempos. Madalena vem nos lembrar do nosso papel de liderança, do nosso papel de contato com as plantas, de desenvolvimento de panaceias, de curas, de um papel de levar essa mensagem para todas as mulheres. Hoje, no momento onde nós realizamos tantos círculos sagrados, tantas trocas entre mulheres, Madalena vem fortalecer os nossos círculos, vem nos lembrar da importância de nós estarmos trocando informações, de nós estarmos celebrando esse feminino, celebrando esse sagrado, resgatando cerimônias que eram feitas há muitos anos atrás e que têm hoje a sua importância no desenvolvimento da psique da mulher, no entendimento dessa psique. Então, como eu contei para vocês, a Madalena, ela também tem um símbolo que é o 8º dia. Então, em alguns círculos gnósticos, a Madalena é associada ao 8º dia, esse número 8, que representa a transcendência do tempo, a transcendência do espaço, a entrada, então, em um novo nível de consciência, e por isso a ressurreição espiritual. A Madalena, uma das histórias muito fortes que se tem ali na França, e que todas essas edificações, essas igrejas, as grutas, os caminhos por onde Madalena andou, remontam essa história, né? Então, após a crucificação de Jesus, Maria Madalena embarcou em uma jornada espiritual que levou ela até a França. Ali todo esse grupo que apoiava Jesus foi muito perseguido depois da crucificação. Então, acompanhada de seus irmãos, acompanhada de outros cristãos, Madalena então migrou para a França, em direção à França, e assumiu a missão de pregar o amor, de pregar a palavra do Cristo, convertendo corações e trazendo esses ensinamentos de Jesus para toda a região da Galileia. Na região de Provence, Madalena encontrou então refúgio e abrigo espiritual numa gruta, onde ela provavelmente viveu os seus últimos dias e onde ela recebia
diversas pessoas, compartilhava suas histórias, compartilhava as suas curas. E é muito interessante que essa gruta, ela tem uma história de que antes de Madalena morar na gruta, a gruta era habitada por um dragão. E foi o próprio Arcanjo Miguel que expulsou o dragão da gruta antes de Madalena habitar lá. E é por isso que o Arcanjo Miguel ele é tão associado também a Madalena, associado às pinturas da época. E hoje a Gruta de Madalena, ela tornou um lugar significativo, um lugar de peregrinação, principalmente hoje, no dia 22 de julho. É um local sagrado que serve como um lembrete vivo da presença e do impacto que Madalena teve na região e que o impacto que Madalena tem na psique feminina. O símbolo que Madalena traz, o arquétipo de Madalena, esse arquétipo de liderança, de amor, de devoção, de coragem, de entrega que ela tanto representa. Então, na nossa meditação, nós vamos fazer esse caminho de subida até a gruta que hoje é uma igreja onde são celebradas missas em homenagem a Madalena, onde existe os ossos de Maria Madalena, onde você também pode visitar esses ossos. E nós vamos fazer esse caminho na nossa meditação, essa gruta que representa as águas verticais, não só horizontais, porque é uma gruta muito alta, onde as águas caem de forma vertical, então trazendo também essa verticalidade das águas, esse caminho da matriz, esse estudo da matriz feminina, saindo do espiritual, vindo para o físico, essa matriz que representa a mulher, que representa esse portal de transformação da mulher, essa capacidade que a mulher tem de ser um portal da vida no mundo, ser um portal de criatividade, essa capacidade que a mulher tem de transformar o éter em matéria, é isso que significa matriz e por isso que a Madalena é um símbolo tão forte da matriz. Ela que canaliza o espiritual para o físico, ela que representa também o fogo do espírito, essa purificação espiritual, esse fervor na busca espiritual. Ela que canaliza através da gruta essa passagem, essa entrada e essa saída ao reino do espírito, ao reino das coisas imateriais e que ao mesmo tempo traz em sua nascente na gruta a água, um símbolo tão feminino que corre vertical e depois horizontalmente, trazendo também todas essas dimensões da mulher, essas dimensões da matriz. E para quem tiver interesse em saber mais sobre a matriz, em estudar mais a matriz feminina, eu convido também vocês ao nosso curso de formação do feminino, Alquimia Feminina com Ione Eggs, onde nós abordamos profundamente esse tema que foi trazido por Paracelso, foi proposto por ele lá em 1500, esse tema que aprofunda que existe uma medicina feminina, uma medicina exclusivamente feminina, porque a mulher ela contém um órgão que convida a adentrar nesses mistérios da vida. Esse órgão, que seria um órgão com uma parte espiritual e também uma parte física. Então, a gente também tem aqui a Madalena sendo representada como Sofia, como a sabedoria divina, como a matriz, ela que transcende o tempo, que transcende um espaço, que nos ensina o caminho para o divino, esse caminho que está dentro de nós, esse caminho que não precisa de intermediários para ser acessado. Então, nesse sentido, Madalena também é associada ao ovo, que representa a fertilidade, que representa a fé, a ressurreição, e falam também desse milagre da vida, desse milagre da ressurreição. Então, quando Madalena segura um ovo branco que se transforma num ovo vermelho, ela vem não só traduzir nisso o sangue, a vida, a fertilidade, mas o mistério da ressurreição. Esse mistério que a mulher vive todo mês, que a mulher vive nos seus ritos de passagem e que nós vivemos toda vez que nós temos coragem de mergulhar para dentro de nós, de acessar as nossas sombras. E
O mistério do ovo, nessas pinturas, nós também podemos trazer como um símbolo para esse estudo do Yoni Egg. Então, daí nós associamos Madalena com os ovos de cor vermelha, com os ovos de cor branca. Então, a jaspe vermelha, o quartzo leitoso, a jade branca, o quartzo branco, o quartzo vermelho, todas essas pedras sendo símbolo do que Madalena vem representar, dessa matriz feminina, dessa jornada alquímica de transformação pessoal, como uma busca constante pelo sagrado. Então, através da meditação, do autoconhecimento, dessa conexão com a espiritualidade, nós nos tornamos alquimistas de nós mesmas, alquimistas de nossa alma, nos conectando com a matriz divina, nos conectando com os segredos da matriz Madalena, do arquétipo que essa deusa, que essa mulher representa hoje, nesse momento tão diferente que nós vivemos, onde a mulher ela pode se descobrir, onde a mulher ela pode sim assumir o seu papel de liderança com coragem, de ser quem ela é, de assumir os seus sentimentos, de assumir a sua sexualidade, de desenvolver a sua sexualidade como fizer sentido para você. Um momento tão especial que a mulher vive hoje, de empoderamento feminino, realmente, de quebra de barreiras, de acesso a esses mistérios que antes estavam velados. Hoje, nós honramos a face sagrada de Madalena, a matriz de Madalena, e nos abrimos então para recebermos o nosso véu vermelho, o véu que simboliza essa conexão íntima com esse espaço sagrado feminino, com acesso à nossa espiritualidade. Agradeço a sua participação hoje nessa palestra. Te convido então agora a celebrar essa face da deusa através da nossa meditação.